porque a ONU está ficando desacreditada. A ONU não está cumprindo aquilo que está escrito na sua Carta da Criação em 1945. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos? Por que a guerra da Rússia e da Ucrânia demora 4 anos quando todo mundo já sabe o que vai dar naquela guerra? Quem é que não sabe o que vai acontecer naquela guerra? O Putin vai ficar com o que já conquistou, o Zelensky vai se contentar com o que perdeu e vai ter um acordo. Se é isso, por que não fazem logo? Ou seja, você já acha normal o presidente Trump todo dia ficar dizendo: eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior exército do mundo? Por que ele não fala: eu tenho a maior capacidade de produção de alimento do mundo, eu tenho como distribuir alimento? Por que ele não fala? Não era muito mais simples? Isso faria melhor nos nossos ouvidos? Fala, galera! Já pensou acordar e descobrir que o mundo está a poucos passos de uma guerra que pode mexer com o preço do petróleo, com a economia global e até com a estabilidade política de vários países ao mesmo tempo? Não é roteiro de filme de guerra, não. É geopolítica real acontecendo diante dos nossos olhos. Quando potências militares entram em rota de colisão, quando alianças começam a se mover e quando o tabuleiro internacional começa a tremer, uma coisa fica clara: quem acha que guerra é simples, não entende absolutamente nada de história. Porque uma coisa é bombardear. Outra completamente diferente é dominar um país inteiro. A história recente já mostrou várias vezes que quando grandes potências entram em conflitos desse tipo, o buraco costuma ser muito mais embaixo do que os discursos políticos fazem parecer. E é exatamente sobre isso que a gente vai ver nesse corte de agora. Uma análise pesada sobre a escalada de tensão, os erros estratégicos, os riscos de uma guerra sair do controle e as consequências globais que quase ninguém está explicando direito. Então presta atenção nesse debate. E sem mais delongas, bora pro vídeo. A guerra chegando ao 5º dia, né, que a guerra está, abre aspas, saindo do controle. A guerra não tem mais, como qualquer guerra, né? Essa foi até bem mais rápida, viu, Gabriela? As guerras às vezes demoram um tempo para sair do controle, né? E os feiticeiros começarem a apanhar das vassouras. Essa já está, né? Porque no 5º dia, de alguma forma, Trump perdeu o controle do processo, né? Seja pela reação interna do Irã, seja por tudo o que aconteceu com os vizinhos. Agora a gente está tendo uma ideia melhor da vulnerabilidade dos vizinhos. Eu estou falando desde a poderosíssima Arábia Saudita, que teve regiões bombardeadas, os outros, né? Catar, todos, Emirados Árabes Unidos, tudo mais, né? Bombas em hotéis de alto luxo de Dubai, né? O que vai implicar que aquela ideia toda de que há uma zona de absoluta tranquilidade nos árabes moderados, o Irã está cobrando seu preço, né? Esse por um lado da situação, né? Por outro lado da situação é aquilo que nós já vimos comentando aqui, que é o absoluto controle, né, por parte das alas mais radicalizadas do governo iraniano. Tem um artigo hoje do Eduardo Lucci, né, no Financial Times. Nós sempre brincamos do mesmo jeito, é o jornal dos bancos internacionais, né, fazendo um alerta, né, de que, de alguma forma, né, Trump foi avisado várias vezes, né, e fica muito notório que aquele alerta dos militares americanos era verdade. Trump não tem qualquer plano, não só de guerra, como ele não tem qualquer plano de saída sobre o atoleiro do Irã. Esse é o ponto, né? Então, de algum modo, talvez a pessoa que tinha mais razão
era ninguém mais, ninguém menos, que agora o New York Times revelou, né? Dan Kane. Dan Kane é o general comandante do Estado-Maior americano, né? Ele falou com o presidente, né? E ele deu um aviso em uma série de cenários de guerra, né? Nunca existiu, você não toma conta de um país de 90 milhões de habitantes por controle remoto, nenhum regime cai pelo ar, o aviso está dado. No 5º dia de guerra, parece que isso está ficando mais claro, né? Professor. Então, o mundo parece que está se mexendo, né? Professor, não, eu ia dizer, essa coisa de fazer guerra terceirizada, né? Os Estados Unidos acharam que iam dominar um país com 80 milhões de habitantes, apesar de estarem massacrando, matando muita gente em Teherã e aniquilando parte das defesas, mas uma coisa é a destruição, outra coisa é ocupar e dominar um país, né? E desde ontem... Fazer com que os iranianos cumpram o que eu quero que vocês façam. Não sei se isso será muito fácil. Então, e aí, desde ontem, circula já a informação em Washington, né, de que a CIA estaria preparando uma milícia do Kurdistão, ou seja, terceirizar a guerra no terreno para os curdos, que são uma minoria grande, mas uma minoria que está tanto no Iraque, quanto na Turquia, quanto acho que no Irã em menor número. Mas, através dos curdos, invadir o oeste do Irã e aí sim executar operações de infantaria, operações no terreno para tentar minar ainda mais o Irã, né? Mas, por enquanto, é isso que a gente tem, né? Porque o Trump mandar tropa mesmo, se ele fizer isso, né? De ontem para hoje a gente já viu 6 militares, já a gente tem a confirmação de mortes, tem caixões já voltando com as bandeiras cobertas dos Estados Unidos. Isso pesa, né? Pesa demais, vira um novo Afeganistão, um novo Iraque. Os jornais de Washington, Nova York e tal, os grandes jornais começaram a estampar as carinhas dos mortos ali, com um recado pro Trump o tempo inteiro. Começa a mudar. Eles foram mortos numa das bases bombardeadas pelo Irã, 6 mortos, né? E desde ontem, CNN, Fox News, os jornais, etc., toda a mídia dos Estados Unidos publicando o rosto dos que morreram, né? Então, começa a pesar. Então, para ele mandar tropa no terreno, seria multiplicar isso por 10, por 100, por 1000. O número de mortes. Então ele vai preferir terceirizar a guerra através dos curdos, Gabi, o que eu lia desde ontem na imprensa dos Estados Unidos. Né? Isso, professor. Pode ir lá. Os curdos já fizeram várias vezes esse papel de terceirização, com os piores resultados possíveis. É só lembrar da Síria. Da Síria, né? Perderam, né? Perderam, nem na Síria. Quantos curdos tem disponíveis? Nós vamos lembrar de novo o episódio da Baía dos Porcos, vamos mandar uma lancha para tomar Cuba, com os fins que se viram. Né? O que acontece, de alguma forma, eu acho que a ausência do controle, sabe, ela começa, não é no cenário de guerra, é dentro de casa. Isso que você notou, Chico, das fotos, ela tem um alvo só. Né? Provocar o MAGA, provocar o Make America Great Again, cuja apoio direto ao Trump era que vocês lembram da campanha, todos vocês vão lembrar imediatamente, durante a campanha, Trump prometeu solenemente que não iniciaria nenhuma outra guerra. Né, professor? Ele dizia que ia ser um presidente da paz. Pelo contrário. Da paz, exato, bem lembrado, Gabi. O presidente da paz, né? Terminaria. A última coisa que o MAGA queria era mais uma guerra interminável, com alto custo para os Estados Unidos, com tudo que isso implicava de mais dano para os pobres americanos, vamos falar português, claro. Né? Então, de alguma forma, é tudo isso que não está acontecendo. Trump está enfiando os Estados Unidos em uma nova guerra. Atenção, né? Eu chamo a atenção de todos as diferentes fontes de notícia que sinalizam que Khamenei queria o martírio. Khamenei impediu que ele fosse retirado do palácio. Ora, peraí, num governo, num estado em que o maior representante, que terá um funeral, queria ter o mesmo fim do Ayatollah do século VII, para ser martirizado,
Num país assim, com essa mentalidade, quanta tropa precisaria, Rodrigo? Quantos curdos precisariam para tomar um território onde as pessoas querem ser martirizadas se elas forem violadas nos seus princípios? Sim. Como é que você vai fazer isso? De qualquer maneira, é uma ocupação estrangeira, mesmo terceirizada. Não estamos lidando com ocidentais. Outro dia eu comentei uma coisa dessa, saiu na conversa, amigos. Né? Toma bastante cuidado, que quando a gente fala de Oriente Médio, nós estamos falando daquele canto da terra, tem outros, né? Que não teve Revolução Francesa, não tem princípio iluminista. Vai devagar. Bom, se bem que o princípio iluminista, professor, a essa altura, eu diria que só na Espanha sobrou o princípio iluminista para defender o direito internacional, porque princípio iluminista em Tel Aviv, em Washington... Só na Espanha. Você tem razão, mas o que eu estou dizendo... Entendi, é só uma provocação no bom sentido. Democracia, você tem toda a razão, sobrou só a Espanha. Professor... O Pedro Sánchez sobrou um mínimo de alguma sobriedade em relação às coisas que Trump faz. Sem dúvida. Não, teve uma bela resposta popular. Teve, na Espanha, né? Na Espanha. Mas é que a reação foi muito favorável. Eu estou adiantando o assunto que a Gabi ia trazer depois, né? Desculpa. Da OTAN? Não, da Espanha. Não, mas na verdade o que eu queria trazer é uma outra também história importante, que é bastante grave, de um míssil iraniano que foi lançado em direção à Turquia, foi abatido pelos Estados Unidos no mar Mediterrâneo, que faz parte do sistema de defesa aérea da OTAN. Então, Turquia, sendo parte da OTAN, o ataque direcionado pode arrastar, no fim das contas, mais países para a guerra. Não pode, professor? O conflito não pode sair mais de controle? É possível sempre sair mais ainda. Hoje ia bater na Turquia e já tinha batido no Chipre, né? Que também é parte da Europa. Exatamente. Que provocou a reação de Londres. Mas eu gostaria, sobre esse assunto que você levantou, Gabriel, comentar em correlação ao que o Rodrigo acabou de me lembrar de uma possível armada Brancaleônia lá Kurdistão, tá bom, vamos lá, né? Tá bom. Perguntaram pro Erdogan se ele vai admitir isso. Pois é, que os curdos são inimigos da Turquia. Porque o Erdogan não vai querer colocar de nenhum jeito a hipótese de curdos serem solucionadores de nada, muito menos de curdos dominarem o Irã e virar o Kurdistão no Irã. O Erdogan não vai permitir isso de jeito nenhum. Então, portanto, né, o regime na Síria, por exemplo, a Turquia bombardeou os curdos da Síria, quando eles tentaram sair do controle. Então, portanto, imaginar uma situação dessa, e imaginar um míssil da OTAN tendo que ser, a OTAN tendo que interceptar um míssil iraniano, vai de encontro a uma provocação à Turquia que tem recado certo. Você vai querer deixar os curdos se mexerem, né? Sabe, eu insisto com um ponto, né? Já há algum tempo, inclusive apenas por raciocínio econômico, né? O Irã, desde o início dessa guerra, tem a chave do cofre, que é Hormuz. Os fatos estão provando, né? A Europa e parte considerável da Ásia está pondo a mão na cabeça porque não vai receber gás natural liquefeito do Catar, que é o maior exportador. Isso é só o começo da história. Vocês devem estar vendo para onde está indo o preço do petróleo. Isso no segundo dia, né? Você imagine quando os estoques internacionais começarem a diminuir porque está faltando petróleo para substituir o petróleo que não vem da Arábia Saudita. Então, de alguma forma, né, parece mais ou menos claro que a guerra está de fato... desculpe, gente. A guerra está de fato... Isso aqui é a maldição da maldição. A Turquia não vai estar... esquece essa coisa ligada. E, de alguma forma, a gente... deve ser algum agente secreto do Trump que liga o telefone para sabotar nossas falas. Deve ser isso. Agente secreto. Não deu certo, professor. A gente continua aqui. Não deu certo. Nós continuamos falando. Exatamente. Professor, mas, pode fechar sua fala, professor. Se a gente olhar para esse quadro, não é bastante provável, né, que a guerra está saindo do controle, né,
E que quem tem mais a chave do cofre é o Irã do que os Estados Unidos ou mesmo Israel. Israel tem uma possibilidade de bombardear infinita, né? É mesmo um problema, não se toma um país de 90 milhões de habitantes pelo ar. Isso é absolutamente real. Professor, eu queria chamar aqui um trecho de uma fala do presidente Lula hoje na Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a América Latina e o Caribe, falando a respeito dessa história do governo Trump, e a gente já volta a conversar. Vamos assistir. Porque a ONU está ficando desacreditada. A ONU não está cumprindo aquilo que está escrito na sua Carta da Criação em 1945. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras e não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos? Por que a guerra da Rússia e da Ucrânia demora 4 anos quando todo mundo já sabe o que vai dar naquela guerra? Quem é que não sabe o que vai acontecer naquela guerra? O Putin vai ficar com o que já conquistou, o Zelensky vai se contentar com o que perdeu e vai ter um acordo. Se é isso, por que não fazem logo? Ou seja, vocês acham normal o presidente Trump todo dia ficar dizendo: eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior navio do mundo, eu tenho o maior exército do mundo? Por que ele não fala: eu tenho a maior capacidade de produção de alimento do mundo, eu tenho como distribuir alimento? Por que ele não fala? Era muito mais simples. Isso faria melhor nos nossos ouvidos. Muito bom. O presidente Lula, ele critica o fortalecimento militar, cobrou os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e também disse que esses recursos que são destinados a armas, drones, aviões de combate, eles não produzem alimentos, acabam agravando o conflito, a fome no mundo. Só para comentar a respeito da Espanha, hoje o presidente Lula ele conversou com o Pedro Sánchez, o presidente da Espanha. Eles devem se encontrar no dia 17 de abril. O presidente Lula que vai fazer uma visita e eles vão falar sobre isso. Aliás, já adiantaram que querem encerrar, né, essa guerra o mais breve possível e iniciar negociações de paz por meio, né, sob o amparo do direito internacional. Professor, a gente quer te ouvir muito sobre isso. Só vou ter que te pedir para ser o mais breve possível, porque já estamos chegando aqui quase ao final do programa, professor. Vai lá. Quase ao final do programa. Tem duas coisas que eu acho importantes. Primeiro é o cenário que o presidente Lula falou. É o 39º encontro da FAO, né? Do organismo da ONU responsável para diminuir a fome no mundo. Ele falou no cenário certo. O presidente comentou com muita clareza as distâncias orçamentárias para a guerra e para os alimentos dos que passam fome. E eu acho que isso tem que ser lembrado, sim. Fora, o cutucão certo, os senhores da guerra. Os senhores da guerra parecem, e é isso exatamente que o Lula menciona, parecem estar perdidos, e não saber exatamente o que fazer com as marinhas e com os exércitos do tamanho que eles têm. Aliás, como o próprio Pentágono o alertou. Sobre o encontro com o Pedro Sánchez, eu gostaria de lembrar que o Pedro Sánchez está se sobressaindo como uma liderança europeia muito importante. Ela é significativa para um respiro de uma posição mais social-democrata numa Europa que está indo toda ela bastante para um radicalismo de direita. Pedro Sánchez, de alguma forma, escolheu o caminho certo e não o caminho de um certo silêncio. O Stammer na Inglaterra e Macron tiveram que, de certa forma, voltar atrás. Pedro Sánchez parece que manteve e dá um recado político importante para a Europa inteira. Pode ser, sim, um disparar, vamos dizer desta forma, um despertar de uma certa consciência crítica em muitas lideranças europeias. Por enquanto, só a liderança canadense tinha feito isso. Pedro Sánchez rompe a barreira no território europeu.
É isso, professor. Quero muito agradecer a sua presença aqui no N2. É sempre um prazer te receber, ainda aqui no contexto de caos e de fim do mundo, professor. Muito obrigada. Exatamente. Eu fico olhando para o conceito de caos e de fim do mundo e fico observando as notícias que vocês três estavam dando antes de eu chegar. Então, portanto, haja caos em casa e além mar. Não há dúvida nenhuma. Haja caos. Exatamente, haja caos, professor. Um abraço a vocês, Não atende amigos. o celular se for o agente da CIA, hein? Não atende. Minha cara, não tem mais nenhuma dúvida. Não me pega mais. Eu não confio mais só em pôr no silencioso. Eu vou desligar o bicho. Não há mais dúvida. Combinado, professor. Bom, pessoal, agora que a gente assistiu esse corte, é importante dar um passo para trás e analisar tudo isso com calma, com racionalidade e com um mínimo de honestidade intelectual. Porque quando o assunto é guerra, geopolítica e disputa de poder entre estados, a primeira coisa que costuma morrer não são apenas pessoas no campo de batalha. É a verdade. Narrativas são construídas, discursos são moldados e cada lado tenta vender a sua versão como se fosse a mais racional, a mais justa ou a mais inevitável. Mas quando a gente olha para a história com um pouco de frieza, percebe rapidamente que guerras modernas quase nunca começam por motivos nobres. Elas começam por interesses. Interesses econômicos, interesses estratégicos, interesses de poder. E aqui já aparece o primeiro ponto fundamental para entender tudo isso que foi discutido no vídeo. Nenhuma potência entra numa guerra sem cálculo geopolítico. Isso não existe. Estados não agem como indivíduos emocionais. Eles agem como máquinas de poder. E quando se fala de uma possível escalada envolvendo Estados Unidos, Irã, aliados regionais, OTAN e outras potências, a gente está falando de um tabuleiro extremamente complexo, onde cada movimento pode gerar consequências globais. Uma das observações feitas no debate é absolutamente correta do ponto de vista histórico. Não existe essa fantasia de derrubar um país grande apenas com bombardeio aéreo. Isso já foi testado inúmeras vezes ao longo da história e, olha, quase sempre falhou. A própria experiência dos Estados Unidos no Afeganistão e no Iraque mostra isso de forma cristalina. Você pode destruir infraestrutura, pode causar enormes perdas militares, pode devastar cidades inteiras, mas dominar politicamente um território com dezenas de milhões de habitantes é outra história completamente diferente. A Guerra do Iraque em 2003 é um exemplo clássico disso. Os Estados Unidos derrubaram Saddam Hussein em poucas semanas. Militarmente, foi rápido. Só que a ocupação virou um pesadelo que durou quase 2 décadas, custou trilhões de dólares e deixou centenas de milhares de mortos. O Afeganistão foi ainda mais simbólico, 20 anos de guerra, para no final o Talibã voltar ao poder praticamente no mesmo formato de antes. Então, quando alguém diz que não se domina um país de 90 milhões de habitantes pelo ar, isso não é uma opinião ideológica. Isso é uma constatação histórica. Países não são prédios que você derruba com bombas. Países são sociedades complexas, com identidades culturais, estruturas políticas, redes sociais e motivações ideológicas profundas. Agora, ao mesmo tempo, existe um ponto no debate que precisa ser problematizado. Quando se fala do Oriente Médio como se fosse um lugar que não teve iluminismo, que não teve revoluções políticas, ou que funciona apenas com mentalidade religiosa ou tribal, essa leitura é simplista demais. É uma caricatura histórica. O mundo islâmico tem uma história intelectual extremamente complexa. Durante séculos, enquanto a Europa estava mergulhada na Idade Média, centros de conhecimento em Bagdá, Córdoba e Cairo estavam traduzindo obras de Aristóteles, desenvolvendo matemática avançada, astronomia e medicina. O problema da região hoje não é uma suposta incapacidade cultural de desenvolver racionalidade política. O problema é geopolítico, histórico e econômico. O Oriente Médio foi redesenhado artificialmente após a Primeira Guerra Mundial por potências coloniais como Reino Unido e França. Fronteiras foram traçadas com régua e mapa, ignorando etnias, tribos e identidades locais. O resultado disso foram estados extremamente frágeis e muitas vezes instáveis.
Some isso a décadas de intervenção estrangeira, guerras regionais, disputa por petróleo e radicalização política, e você cria um ambiente explosivo. Não é uma questão de religião apenas. É uma mistura de poder, economia, identidade e interferência externa. Outro ponto interessante levantado no debate é o papel estratégico do Estreito de Hormuz. Aqui a análise faz muito sentido. O Estreito de Hormuz é uma das rotas marítimas mais importantes do planeta. Cerca de 20% do petróleo mundial passa por ali. Se esse gargalo logístico for bloqueado ou ameaçado, o impacto econômico global é imediato. O preço do petróleo dispara, cadeias de produção entram em colapso e economias inteiras começam a sentir os efeitos. Ou seja, uma guerra envolvendo diretamente o Irã não é apenas uma guerra regional. Ela tem potencial para gerar uma crise econômica mundial. Energia é a base de praticamente toda a economia moderna. Sem energia barata, transporte, indústria, agricultura e comércio global começam a sofrer. Agora vamos falar de um ponto que aparece no final do debate: a crítica feita aos gastos militares em comparação com investimentos sociais. Essa discussão é antiga e extremamente relevante. O mundo gasta hoje mais de 2 trilhões de dólares por ano em orçamento militar. Isso é um número absurdo. É dinheiro suficiente para erradicar fome extrema em diversas regiões do planeta, investir massivamente em ciência, educação e infraestrutura global. Mas por que isso não acontece? Porque estados não operam apenas com lógica humanitária. Eles operam com lógica de segurança e competição. A teoria das relações internacionais chama isso de dilema de segurança. Se um país aumenta seu poder militar, os vizinhos se sentem ameaçados e fazem o mesmo. Isso cria uma espiral de militarização. Então, mesmo líderes que discursam pela paz acabam presos nessa lógica estrutural do sistema internacional. É um problema sistêmico, não apenas moral. Agora tem um último ponto que merece atenção: a manipulação política da guerra. Guerras também são instrumentos de política interna. Governos muitas vezes usam conflitos externos para mobilizar apoio nacional, desviar a atenção de crises domésticas ou fortalecer narrativas patrióticas. Isso aconteceu inúmeras vezes na história. Líderes usam a retórica da ameaça externa para consolidar poder interno, e isso acontece tanto em democracias quanto em regimes autoritários. Por isso é sempre importante desconfiar de discursos simplistas que transformam guerras em histórias de mocinhos contra vilões. O mundo real é muito mais complexo do que isso, né? Estados agem por interesse, alianças mudam, narrativas são manipuladas. E quem paga o preço quase sempre são as populações comuns, soldados que morrem no fronte, civis que perdem suas casas, economias que entram em colapso e gerações inteiras marcadas por conflitos que elas nunca escolheram. Por isso, discutir guerra com racionalidade, com conhecimento histórico e com análise crítica é fundamental. Porque quando o debate público vira apenas propaganda ideológica, o resultado costuma ser desastroso. E se você gosta desse tipo de análise direta, sem filtro e sem narrativa fantasiosa, já se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Porque discutir política, religião, história e poder com pensamento crítico é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para não cair em manipulação.